E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Bitcoin aí se movimentando pouco no final de semana, porém para cima dos 43 mil dólares. Enquanto isso, ele está fazendo uma figura muito importante e quanto mais tempo ele fica nesse patamar, maiores as chances da gente não ver mais queda pela frente. É isso que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta, te falar de algumas oportunidades e cenários que eu tô de olho e claro, o que a gente pode esperar da maior criptomoeda do mundo ao longo dessa semana. Galera, nos últimos dias a gente viu que o Bitcoin ele está bastante consolidado, né? Especificamente falando, desde o final de janeiro, a gente vai fazer aí quase 6 dias de consolidação após ele ter passado por aquele movimento forte de queda e ter dado uma retomada. E o que está acontecendo? Nesse exato momento, o Bitcoin está formando uma figura conhecida como triângulo simétrico. E ele está respeitando bastante os limites dessa figura, certo? Só que o triângulo simétrico, após um movimento de alta, é considerado como uma flâmula de alta, certo? Então, uma figura que, se a gente romper de forma ascendente, a gente poderia aí estar com o alvo próximo à máxima lá do movimento, certo? Mas tem outros fatores que a gente precisa levar em consideração. Eu acredito que sim, essa figura ela pode romper para cima, o Bitcoin poderia facilmente aqui vir retestar essas regiões aqui mais altas, os 48 mil dólares, até mesmo porque a gente está com bastante liquidez aqui para cima, certo? Muitas pessoas estão em short nesse exato momento. Isso não só pelo próprio mapa da liquidez, mas se a gente pegar aqui a quantidade de pessoas que está em long nos últimos e contra short, né, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, vem consideravelmente mudando aquele cenário que a gente vinha comentando ao longo das últimas semanas, né? O que estava acontecendo? A partir de desde semana passada, na verdade, quando a gente vinha nesse gráfico, tinha uma quantidade gritante de pessoas em long e poucas pessoas em short. E isso estava fazendo com que o preço, caso ele caísse com muito mais facilidade do que caso ele subisse. Porém, nos últimos 7 dias, mais pessoas abriram posições alavancadas em short do que em long. Nos últimos 30 dias, a mesma coisa. Olha só, se a gente puxar aqui o gráfico de 30 dias, olha o tanto de gente que está com posição aberta, né, que abriu posição em short versus em long. Então, por mais que no curto prazo, nas últimas 24 horas, inclusive final de semana, né, época de pouca liquidez, a gente teve mais pessoas abrindo posições em long do que em short. No longo prazo, temos mais vendedores no mercado. Fato aí que é facilmente reforçado pelo nosso sentimento do mercado. Olha como que ao longo dessa última subida entre os 42.200 e os 43 e 300, a gente viu um grande aumento do Open Interest com queda no Long Short Ratio. O que isso quer dizer? Que nesse exato momento as sardinhas elas estão com muita convicção de que o preço ele vai cair. E isso também resulta, óbvio, né, no nosso order book. A gente tem bastante ordem institucional aqui acima, tá? Esse é um dos motivos pelo qual eu acho difícil que o preço ele simplesmente vá bater o alvo, né, a projeção dessa flâmula de alta assim logo de cara, porque tem muita instituição querendo segurar o preço. Mas com essa quantidade de liquidez que a gente está vendo se formar aqui dentro das corretoras, provavelmente boa parte dessas ordens serão canceladas caso a gente tenha um movimento de alta, porque as instituições elas aproveitam da liquidez para movimentar o mercado, para aí sim estar fazendo as suas posições. Então, se elas simplesmente deixarem as suas ordens aqui, o pessoal vai sendo liquidado, o preço ele não vai se movimentar, enquanto as instituições poderão aproveitar dessa liquidez para cancelar essas ordens, o preço se movimentar muito mais acima, e na hora que o mercado estiver ficando exausto, elas religam as suas ordens e aí que vai preenchendo no nível muito mais acima. É assim que as baleias, é assim que as instituições operam, sempre utilizando com base na liquidez. Então, qual que é a minha estratégia nesse exato momento? Se você está me acompanhando há mais tempo, vai lembrar que eu tô de olho numa possível correção maior, tá? Eu já tracei aqui várias vezes essa Fibonacci aqui no canal. E falei para a gente ficar de olho nos níveis de Fibonacci, porque a gente tem muita região aqui de suporte, né? A gente tem não só os níveis, mas a região das médias, a gente tem aqui região de topos prévios. Porém, face a todo esse cenário, eu não duvidaria que essa correção poderia ser protelada, certo? Então, com isso, região entre os 40k e os 38 é o nosso principal suporte.
Eu acho que se a gente vier retestar essa região, certo? A gente rompeu aqui para baixo e vem retestar a região, vem direto para os 40k, entre os 40 e os 38. Aí que é a posição crítica, certo? Inclusive, se o preço voltar a fazer isso aqui, eu vou até comprar um pouquinho mais de Bitcoin, face a esse tanto de vendedor que tem nesse exato momento. Eu não vou deixar para ficar segurando a posição em dólar e gastar de uma forma mais agressiva aqui embaixo, porque pode ser até que essa região nem venha a ser retestada, pelo menos não por agora, certo? Então, se a gente tiver uma queda, eu vou aproveitar para comprar com dólar, né, o USDT, a um pouco mais de posição de Bitcoin, justamente devido a todo esse cenário que eu acabei de descrever para você. E tô aproveitando agora, né, essa possível flâmula de alta para abrir algumas posições em long, não só em Bitcoin, mas em algumas altcoins que estão com padrões de continuação, certo? Justamente para caso o mercado romper para cima, coisa que o nosso sentimento indica como sendo uma possibilidade bem palpável, a gente poderia ter aí um lucrinho à medida que o preço sobe. Lembrando que isso seria posição de trade mais rápido, certo? Eu não acredito que o mercado vá de cara chegar e romper isso aqui com uma facilidade muito grande, porque tem muita gente presa nesse topo, gente que comprou Bitcoin pensando lá nos ETFs serem aprovados, que era Lua, então essa galera tá no prejuízo e vai querer vender. Mas a gente tem uma possibilidade aqui de continuação no curto prazo, o que seria uma oportunidade muito boa. Novamente, né? Eu falei aqui a minha estratégia para uma pessoa que foi vendendo Bitcoin ao longo dessa alta, está com dólar, o que eu estou fazendo nesse exato momento para lucrar nesse cenário. Mas se você é uma pessoa que já está muito posicionada em Bitcoin, os shorts agora já não são mais uma realidade tão boa, certo? Por quê? Porque a gente está com um possível cenário de continuação. A maior probabilidade é que a gente veja essa flâmula romper e que a gente veja uma continuação desse movimento de alta que começou aí no final de janeiro e está se estendendo até agora. Então, se você é uma pessoa que está comprada, o que eu sugiro que você faça é aproveitar da sua posição em long para ir subindo stops à medida que forem fazendo fundos ascendentes, principalmente nos gráficos maiores, né? Gráfico diário, quem sabe até gráfico semanal, se você é uma pessoa muito conservadora. Tá muito comprada nesse exato momento, coloca o stop aqui na região dos 38.500 dólares. A partir do momento que a gente tiver uma continuação desse movimento, você vai subindo o seu stop à medida que forem fazendo fundos ascendentes e surfando essa tendência. Não esqueça, desafio Crypto Pocket rolando nesse exato momento, a sua oportunidade de ter um 2024 muito próspero e bastante lucrativo. Esse é um programa que eu desenvolvi que vai fazer qualquer pessoa ter consistência e ganhar dinheiro com criptomoedas, adotando só uma estratégia que depende de você passar 5 minutinhos na frente do celular para aplicar ela da forma correta. Por isso que se chama desafio. Eu tô te desafiando a ver que o método dá certo, certo? E aproveita porque a gente está na promoção dessa primeira turma de 2024, as vagas elas estão se encerrando e a gente está com essa promoção de apenas R$ 59,90 para você entrar para essa primeira turma de 2024 e ter acesso a todos esses benefícios, mais vários bônus, grupo VIP, PDF, quais são as 6 altcoins, né, as 6 criptomoedas que eu estou investindo nesse exato momento e que eu acredito que vão ser as criptomoedas filé aí para 2024, certo? Então, o link tá na descrição desse vídeo, o link ele também tá aparecendo nesse QR Code aqui, ó, que tá aqui embaixo. É só você pegar a câmera do seu celular, apontar aqui para a tela do computador, que você vai abrir esse meu site aqui do Desafio Crypto Pocket e vai saber todos os detalhes sobre como que o desafio funciona e eu garanto que você não vai se arrepender. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!